A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiverem vendo este vídeo. Vamos trazer a lição de número 12 da nossa lições bíblicas, Corpo, Alma e Espírito. A penúltima aula, o Espírito humano e o Espírito de Deus. Então, antes de mais nada, eu convido você, aonde quer que você esteja, o momento em que você está vendo este vídeo, que você possa curvar a sua cabeça, curvar a sua fronte e orar juntamente comigo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, entregamos estes momentos de estudo, de busca pela Tua Palavra, de aprofundamento na Tua Palavra, que o Senhor possa nos dar direção, nos dar discernimento e nos dar entendimento da Tua Palavra como um todo, de forma ampla, plausível e que nós possamos entender, compreender, degustar a Sua Palavra e sabermos que o Senhor nos ama mais do que nós possamos imaginar. E através da Tua Palavra, neste momento, o Senhor possa nos instruir um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meu irmão? Então vamos dar início a essa aula, essa lição de número 12, o Espírito humano e o Espírito de Deus. O texto áureo, eu peço que a Kátia está me ajudando, que eu possa ler esse texto áureo para nós. Paz, Senhor. Texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Amém. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A verdade prática diz assim: além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo seu fruto. A leitura bíblica em classe, a Kátia vai estar lendo. Leitura bíblica em classe, Romanos 8, 14 a 16, 1 Coríntios 14, 14, Gálatas 5, 22, 23. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Amém? Amém. Então a introdução vai nos dizer assim: nesta lição estudaremos alguns aspectos da obra do Espírito Santo no espírito humano. Trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para uma vida espiritual autêntica e frutífera. Então, isso é o que a gente vai ver durante o estudo, né? A introdução, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se manifestava na totalidade das pessoas, não como no Novo. Apesar de algumas vezes especificamente ele até se manifesta, mas na maior parte do tempo, o Espírito Santo no Velho Testamento,
ele se manifestava na totalidade da pessoa, como em Bezalel, quando foi inspirado pelo Espírito Santo para fazer as obras lá no tabernáculo ainda, né? Sansão também, quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele rasgou um leão ao meio, né? Então, tu vê que o Espírito Santo se manifestava de uma forma mais completa ali, né? Na totalidade da pessoa. Era o Espírito Santo, mas tu via uma reação no físico, né? E já no Novo Testamento, ele se manifesta na pluralidade, assim, no espírito, na alma e no corpo, né? Principalmente na obra de salvação. A gente vê que o Espírito Santo age muito mais no Novo Testamento no nosso espírito do que no corpo ou na alma. Por quê? Porque o cerne, como uma das lições que a gente já teve, falava que o cerne do ser humano era o espírito. Então, a partir disso, né, que vem o agir do Espírito Santo no Novo Testamento. Então, a palavra-chave da lição é comunhão. Comunhão com Deus, comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Comunhão com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Então, pode ler o primeiro, Kátia? Consciência, a obra inicial do Espírito, consciência e fé. Consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-a da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo fé mediante a palavra, o que também atinge as faculdades da alma. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. O Espírito que estava morto é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fossem loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito. Amém. Amém. Então, deu para pegar bem a essência, né, de que o homem natural, ele não vai entender as coisas que são espirituais, porque, como a gente já viu no comecinho ali, né, o espírito do homem, ele está morto nos seus pecados, e a morte na Bíblia é uma separação, né? Então o homem está separado de Deus, o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então o espírito humano que está morto, que está separado de Deus, ele não vai entender nunca as coisas espirituais. E mais pra frente a gente vai ver alguns outros temas ali, por exemplo, o falar em línguas, né? Mas mais pra frente vamos nos aprofundar sobre isso. Então, o homem natural, o homem com espírito morto, ele não vai compreender as coisas espirituais. Somente quem tem essa vivência do espírito, né, na sua vida é que entende as coisas espirituais, porque o espírito já está nele. Então, trocando em miúdos, né, nós não podemos ficar limitados aos conceitos teológicos também, mas também ficar apenas na experiência espiritual também não é bom. Então, a verdadeira fé abre-nos a porta para o conhecimento espiritual e não meramente sensorial, sentir. O apenas sentir o Espírito Santo não é suficiente. Nós temos que conhecer a palavra na sua profundidade, né? Isso, a teologia está aí para isso, né? Mas nós não podemos ficar limitados aos conceitos teológicos também, porque a palavra sem o Espírito, ela não está viva. Então é apenas letra.
é apenas conteúdo, é apenas algo que o meu espírito humano até consegue compreender até certo ponto. Mas quando esta palavra que é viva, ela se torna viva em mim, né, o espírito vivo em mim, vivo em nós, então isso extrapola aquilo que é natural. Então, a verdadeira fé, ela abre a porta para o conhecimento espiritual, né, e não é meramente sensorial, né, sentir. Quando nós sentimos demais e sabemos pouco da palavra, também é um perigo. Então, o relacionamento com Deus, ele é espiritual. Primeiramente, ele desperta a consciência humana. O Espírito Santo, ele vem e desperta essa consciência em nós de que nós somos pecadores. Nós precisamos de perdão. É o Espírito que nos convence. Não é por apenas ler a palavra que eu vou me convencer. Mas quando o Espírito de Deus, que é sobrenatural, não é o homem natural não entende, esse sobrenatural, que é o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz com que eu entenda que eu sou pecador. Então, isso é o nosso momento de conversão, de entendimento daquela palavra que era apenas letra, mas se torna viva naquele momento. Então, o novo homem, o homem espiritual, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Tem a Bíblia aí, Kátia, abre em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Então, é o Espírito que nos convence do pecado, do juízo, da ira vindoura. Então, esse sobrenatural nós só entendemos quando nós estamos fazendo parte já do corpo de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Amém. Então, isso é só para enfatizar aquilo que a gente já estava dizendo, né? Então, o homem natural, ele não entende, é loucura. As coisas do Espírito são loucura. Então, por isso que muitas vezes somos taxados por loucos, mas é essa loucura, a loucura da pregação é que nos converteu. Então, a consciência e fé, como diz aqui esse primeiro tópico, né? Nós tomamos consciência que somos pecadores e através da fé a gente começa a caminhar, né, neste momento, né, que a gente se converte, começa uma nova caminhada de fé. Então, vamos para o próximo, que é a pedagogia do Espírito. Pode ler, Kátia? A pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Uma nova vida, agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, não podemos nos conformar com uma mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheios de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. Amém. Amém. Interessante esse final aqui, né? Que fala que para nós não nos deixar influenciar com filosofias, ideologias e novas teologias. Existem algumas teologias que já não condizem com
com a própria palavra, né? É um anátema, é aquilo que a Escritura não diz. Então, a pedagogia do Espírito, né, nada mais é do que o Espírito nos ensinando. Né? Pedagogia é isso, é ensino, é conhecer. Então, o Espírito, ele nos ensina. Por isso que é pedagógico aqui. Abre em 1 Coríntios 2, que é aquele mesmo que tu estava ali, só que é 2 versículos antes, 12 e 13. Então, o Espírito, ele nos ensina. É ele que nos ensina. Mas ele nos ensina o quê? Aquilo que está escrito. Porque até o que está escrito foi inspirado pelo Espírito. Quem inspirou os profetas foi o Espírito Santo. Quem inspirou os apóstolos foi o Espírito Santo. Então a Escritura foi ditada de certa forma, claro que ela não foi ditada, mas foi inspirada pelo Espírito. Então, quando o Espírito nos ensina, ele está nos ensinando aquilo que ele já passou lá para os profetas, para o apóstolo Paulo e assim por diante. O que diz o versículo 12 e 13? 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos que não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não tem nem o que dizer, né? Olha o que a palavra está dizendo. É ele que instrui, é ele que nos ensina através da palavra. Mas por isso que é importante também a teologia, porque é através da palavra. Não é apenas por revelações, porque as revelações já passaram ali, né? O cânon bíblico já fechou. Então, o Espírito, ele nos instrui, nos ensina pedagogicamente na palavra. Então, esse ensinar do Espírito vai além do intelecto. A teologia não pode jamais nos envaidecer. Né? A gente faz teologia, a gente estuda, busca, pesquisa e continua estudando e faz um curso teológico aqui, faz um outro curso teológico lá, mas isso não pode nos envaidecer. Né? A teologia nos leva, a verdadeira teologia, ela tem que nos leva a amar a Deus e ainda mais, nos estimula a servir, porque tudo tem um propósito. Né? O porquê que tu estuda, o porquê que tu busca, o porquê que você vai no culto, o que está te levando a frequentar uma igreja, o que está te motivando a ir no culto de domingo, a ir no culto do círculo de oração, a ir no culto de cura divina, libertação. Qual o motivo da tua ida até este culto? Então, se o que nos estimula não é outra coisa que seja o próprio Deus, porque quando nós nos vemos como pecadores que somos, porque o Espírito Santo vem e nos revela isso, que nós somos pecadores e nós percebemos que precisamos de Deus e que nós vivemos uma vida toda errada até então. Então, o sentimento que nós devemos ter quando o Espírito Santo vem e habita em nós é de buscar mais e mais a conhecer a Deus, a conhecer a sua palavra, a buscar dos seus ensinamentos, a estar na sua presença de todas as formas possíveis e às vezes até impossíveis. Então, que essa pedagogia do Espírito Santo possa estar impregnada em nós, que nós possamos entender que quem nos instrui é o Espírito, é ele que nos traz à memória, né, aquilo que Jesus ensinou. Então, para isso nós devemos estudar as Escrituras, para que esse conteúdo esteja no nosso espírito, né, na nossa alma, para que o Espírito Santo possa estar agindo. Ele tem que estar aqui. Né? O básico ali, o conhecimento teológico, digamos assim, né? Por mais raso que seja, nós devemos ler, mesmo que nós não compreendamos algumas passagens bíblicas às vezes, mas nós lemos, nós nos indagamos, nós queremos saber mais, queremos entender o que o Espírito Santo quis dizer lá no original, quando ele revelou pela primeira vez. Isso se chama exegese, né? Buscar entender o que ele quis passar naquele momento, naquela época, naquele instante, para que
possamos trazer para os dias atuais e que Ele também vai nos instruir nesse momento. Então, nós possamos entender isso, né? O próximo é a renovação da mente. Pode ler? A renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para o nosso viver diário. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual fazem parte a oração e a leitura das Escrituras, disciplinas espirituais das quais tratamos na lição anterior. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Amém? Amém. Então, eu não sei se vocês participaram da aula passada, ou se pelo menos leram a lição, né? Mas o interessante é que a aula passada ela é importante, mas o autor aqui ele abre um parênteses, né? Porque ele vinha falando de um assunto restrito e ele, do nada ele entra em outro, que faz parte também. Mas seria mais... Essas disciplinas espirituais, por si só, dariam mais uma revista. Mas aqui a renovação da mente, né? Renovar a mente tem início na regeneração. O processo é progressivo, devemos buscar por toda a nossa vida cristã. Por toda a nossa vida cristã, nós temos que buscar esse processo, né, de regeneração, de comunhão com o Espírito, né? E a oração é essencial para essa obra. Seja feita em nossa mente espiritual, né? Ou no espírito humano, a oração, a leitura das Escrituras, enfim, as disciplinas espirituais tratadas na lição passada, a lição 11. Foi tratado na lição passada sobre isso, e é muito importante, né, de nós termos essa disciplina, né, são disciplinas espirituais, que ela entra em uma outra matéria, digamos assim, dentro da teologia, e não dentro do que vinha sendo tratado do decorrer dessa revista, que era mais uma antropologia, né, o corpo, alma e espírito. Então ele abre um parêntese para trazer essas disciplinas espirituais, porque elas são essenciais para que nós venhamos a desenvolver algo espiritual, né? Então faz parte do espírito, mas ela por si só daria uma revista toda, as disciplinas espirituais na nossa vida, que são muito importantes, que já foi citado também aqui, né? De lermos as Escrituras, temos que ter uma disciplina de lermos, se possível, diariamente a Bíblia, as Escrituras Sagradas, porque a Bíblia, as Escrituras Sagradas, ela é, em essência, aquilo que, como eu já disse, o Espírito Santo já falou lá no passado. Então, é o que ele deixou escrito para nós. Então, já está registrado inúmeras coisas que nós precisamos saber. Mas quando nós lemos, estudamos, então ele traz a nossa memória no momento de necessidade, de que estamos passando por algumas situações, o Espírito Santo vai trazer à tona, para que possamos, talvez, corrigir, redarguir, ou até mesmo na minha própria vida, não sei se com você é assim, mas comigo é, às vezes estou ali em pensamento, né, em oração, e surgem algumas dúvidas, mas as dúvidas já são sanadas quase que instantaneamente. Por quê? Porque eu venho lendo a palavra, venho estudando a palavra, então isso faz com que as respostas já estejam aqui. Por quê? Porque é algo espiritual, é algo que eu já li, já estudei, que a minha mente humana às vezes não vai alcançar, porque são tantas coisas que a gente estuda, lê, mas se eu já li, já estudei, ela está em algum lugar, e o Espírito Santo vai lá e traz à tona naquele momento que eu estou necessitado. Então, por isso que é necessário nós termos essa renovação da mente, né? Não podemos nos conformar com uma mente carnal. Nós não podemos,
Tecnicamente, isso que o apóstolo Paulo quis dizer, né, que nós não devemos nos conformar. Então, é com essa mente carnal, com a mente que estava morta, mas quando nós fomos transformados, libertos pelo Espírito Santo, então a nossa mente agora tem que ser espiritual, mas como nós somos constituídos de corpo, alma e espírito, o meu corpo ele vai militar contra, né, a carne milita contra o espírito, diz a palavra. Então nós temos que ter essas disciplinas de golpear essa carne, né, de golpear as vontades carnais para buscar as espirituais. Então, se eu não acordar um pouquinho mais cedo para fazer um devocional, com certeza eu não vou ter tempo durante o dia. Isso é matar a minha carne, e contra a vontade da carne de dormir 30 minutos a mais ou 1 hora a mais, mas que isso vai fazer falta na minha vida espiritual. Então, nós não podemos nos conformar com uma mente carnal. Amém? Vamos para o próximo. O 4. Voz e luz. Quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser, traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. O Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos iluminação do espírito para compreendermos as veredas divinas, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém. Amém. Então, aqui falando sobre voz e luz, né, que é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, né, e sua luz. Deus, ele deseja se comunicar conosco, assim como era no princípio, lá com Adão e Eva. Ele deseja se comunicar com a sua criação. E nessa dispensação que estamos vivendo, porque nós somos dispensacionalistas, né? Então, Adão e Eva viviam primeiramente na dispensação da inocência. Então, hoje nós estamos vivendo a dispensação da graça, né? E é nessa dispensação a graça o faz através do seu Espírito, né? Naquela época, na dispensação da inocência, o próprio Deus descia ali, né, e falava com Adão e Eva. Mas hoje, na dispensação da graça, é através do Espírito, né? O Espírito Santo é que nos fala. Ele que ilumina os olhos de nosso coração. Então, o cardia, como foi mencionado ali, né, que é o homem, o coração, então, quando Paulo escreve ali, na nossa tradução está como coração, essa palavra no original grego é cardia, que na verdade ele está se referindo que é o homem interior, né, o completo, com espírito e alma, que são meio que entrelaçados, como nós vimos numa lição passada, que a separação disso é a morte, né? Quando separa o corpo, a alma, o espírito, qualquer um deles é separado, é que ocasiona a morte. Então, a alma e o espírito, eles estão tão interligados que há algumas linhas teológicas que dizem que nós somos só dicotomos, não tricotomos, né? Mas nós cremos que somos tricotomos. Então, ele está tão interligado ali, o espírito e a alma humano, que aqui nessa fala de Paulo, o cardia também pega o espírito, mas também pega a alma. Então está entrelaçado, são por estes olhos que ele cita ali, né, portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano, que entrelaçado com a alma e inseparável dela são esses olhos. Então, por esses olhos pelos quais recebemos a iluminação. Então nós somos iluminados também pelo Espírito Santo nesse sentido.
Não, nós escutamos a sua voz e somos iluminados por estes olhos, né? Então, que a gente possa entender isso, que Deus deseja se comunicar com nós, Ele quer se comunicar com nós, mas isso só é possível quando nós nos arrependemos do pecado, que o próprio Espírito Santo de Deus vem e trabalha em nossas vidas e nos traz salvação. Então, o Espírito Santo de Deus, né, ele, nesse momento, ele quer se comunicar contigo. Nesse momento, através deste vídeo que tu pode estar vendo, não sei em qual situação que tu está passando, que está vivendo, mas Deus quer falar contigo. Ele usa vasos de barro, como eu e como muitos outros por aí. Ele poderia usar um vaso de ouro, poderia, mas ele usa vasos de barros para mostrar que é ele que faz, porque a essência que está em nós, o Espírito Santo que está em mim e que está em ti, ou que quer estar em ti, depende da tua vontade, digamos assim, de deixar ele trabalhar, porque ele já está dizendo para ti aonde você está certo, aonde você está errado, e normalmente a gente nunca está certo, né? Normalmente, na maioria das vezes, nós estamos errados, ou só conseguimos entender alguma coisa quando o Espírito de Deus entra em nós, age em nós, nos liberta e tira as escamas dos nossos olhos e podemos ver completamente, não apenas aquilo que é físico, mas aquilo que é mental, da alma, mas também aquilo que é espiritual. O mundo espiritual ele é muito mais verdadeiro do que o nosso mundo físico. Então, o Espírito Santo, ele está querendo neste momento agir com a sua voz, e talvez neste momento eu seja a voz dele na tua vida, e a luz do Espírito Santo, né, a luz das Escrituras, a luz da palavra, a luz que vem de Deus, que emana de Deus, ela quer trazer clareza para as nossas vidas e para o nosso entendimento. Essa luz clareia a nossa mente, a nossa alma, o nosso intelecto, para que possamos compreender aquilo que parece incompreensível para aquele que é carnal, aquele que está morto. Nenhum homem carnal, um ser humano carnal, vai conseguir entender a profundidade da Escritura, pois ela é espiritual, ela foi inspirada pelo Espírito, não foi escrita por homens apenas. As mãos mortais escreveram, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos para o próximo tópico, que é o de número 2, testemunho, intercessão e edificação. O Espírito testifica ao Espírito. O Espírito testifica ao Espírito. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do Espírito humano na comunicação com Deus. Tratando da vida do cristão, a vida no Espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao Espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios, para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Amém. Então, algo interessante nessa lição é que, se vocês notaram, né, o Espírito testifica ao Espírito. O Espírito, com letra maiúscula, testifica ao Espírito com letra minúscula. Então, é o que está lá no texto áureo. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Romanos 8,16, né? Então, aqui, o Espírito ele testifica. Mas o que Paulo estava querendo dizer com essa expressão? Eu estava pesquisando ali, estudando um pouquinho mais, e abre Mateus 18,
18, 20. O Espírito de Deus, ele testifica o nosso espírito humano, né? Ele está testificando, ele está... como é que eu posso te explicar? Acho que se nós lemos ali Mateus 18, 20, você vai entender um pouquinho melhor. Porque testificar é meio que testemunhar. Achou? 18. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Aham. em meu nome, ali estou no meio deles. Amém. Esse é um texto mal interpretado. Certa vez eu já falei. Então, muitos usam esse texto para quando o culto está vazio, que aonde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Mas o contexto não está falando disso, né? Lê do 15 até o 20, nesse mesmo contexto. Nesse mesmo texto. 18, Tá. 15 até o 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste ao teu irmão. Aham. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, Testemunhas. Isso. toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra Será desligado terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? É esse o contexto. Já abre em Deuteronômio 19, 15. Então é nesse contexto, onde 2 testemunhas, né, testificarem na terra. Então isso será ligado no céu, testificado no céu. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nesse contexto que a Kátia leu ali, ele não está falando sobre presença, né, onde duas ou 3 pessoas estarem no meio. Ali ele tá falando sobre testemunha, de que Deus serviria como testemunha. No caso ali, o irmão pecou, ele não quer se redimir, então para excluir do corpo, então é um pouquinho mais complexo, então eu não quero entrar tanto nesse assunto. Mas para a gente entender aqui, em Deuteronômio 19, 15, o que diz? 19, 15? Isso. Só uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Amém? Então, o contexto de Mateus 18, 20 é esse de Deuteronômio 19, as testemunhas, para que pudessem provar ou alguma coisa assim. Então, quando o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, Paulo está dizendo que quando 2 concordam, o Espírito Santo de Deus e o meu espírito humano, eles concordam, testificam aqui na terra, está testificado no céu. Então, se eles ligarem aqui na terra, porque nós estamos na terra, né? A tricotomia que o corpo, alma, espírito meu aqui está na terra. Então, o Espírito de Deus, ele testifica nesse Espírito que está aqui, nesta terra. Então, neste momento, isso é ligado no céu. Entendeu? Porque a dificuldade está que todo mundo, a maioria, eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria entende errado o texto de Mateus 18, 20.
porque ali não está falando de onde 2 ou 3 estiverem, eu estou no meio deles. Não é quando o culto está vazio, que não tem ninguém, que tem duas pessoas, Jesus está no meio. Não é isso. É outro contexto. Ele está falando de testemunho, de ligar aqui na terra, né? Se estiver ligado aqui na terra, está ligado lá. Então, é nesse sentido de lado do Deuteronômio. Mas aqui, ele ali estava falando sobre alguém que pecou, mas também está falando de outras coisas, onde os dois concordarem aqui na terra, né, será concordado no céu, será ligado no céu. Então, quando o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus, então isso se torna realidade nos céus e aqui na terra também. Então se está ligado aqui, será ligado lá. Tá ligado? Ficou algo meio, não digo complexo, mas dá para entender, né? Então, vamos para o próximo, que é o Espírito intercede. Ainda em Romanos 8, vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus, junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com seu extraordinário agir. Uma das razões disso certamente é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito, como Salomão escreveu: o espírito de ser humano é lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Amém. Amém. Já abre em Efésios 3:20, depois tu lê. Então, o Espírito, ele intercede, né? O Espírito Santo, ele nos ajuda em nossas fraquezas, orando, intercedendo por nós, muito além do nosso entendimento. Então, conforme está em Efésios 3:20. 3:20. Fechou? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Então, consegue compreender? Também essa passagem talvez um pouco mal interpretada por alguns. Então, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, eu não sei qual o poder que opera em ti, eu sei o poder que opera em mim, porque eu conheço a minha busca pelo Espírito Santo, eu conheço a minha busca pela palavra, eu conheço a minha busca por intimidade, então eu sei o quanto eu tenho buscado. Então, quanto mais nós buscarmos, mais poder nós teremos em nossa vida para fazer a obra. Não para ser mais ou menos que alguém, mas sermos usados por Deus na obra que é de Deus. Então, ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós somos limitados como seres humanos, tricotomos, né, corpo, alma e espírito, mas ainda assim nós somos falhos, somos pecadores ainda, né? Nós não vivemos pecando, né? Não somos iníquos, mas nós temos que pedir para que ele nos ajude também lá, porque o Espírito Santo nos ajuda, né, orando, intercedendo por nós na presença do Pai. Ele age junto ao nosso espírito, suplicando além do nosso intelecto. É uma sintonia fina, é uma intercessão segundo a vontade de Deus. Então, é algo sobrenatural, né, o Espírito Santo de Deus, né? Ele intercede por nós na presença do Pai. Eu fico imaginando que talvez, aí eu já estou extrapolando, né, na minha mente aqui, na minha alma, o Espírito Santo na presença do Pai, e muitas vezes eu orando, pedindo algo que não é o que Deus quer, e ele
intermediando, dizendo, pai, né, não é bem isso que ele está dizendo, ele está falando com essas palavras, mas na verdade é isso que ele está tentando te dizer. Só que como eu não consigo, na minha capacidade humana, chegar no nível, né, de espiritual de Deus, é impossível, mas o Espírito Santo, ele faz isso, né, ele intercede por nós, na presença de Deus, até mesmo nas nossas orações, súplicas, petições. Então, nós possamos entender que nós devemos voltar às nossas orações, súplicas, em prol da obra, em prol daquilo que o reino de Deus necessita. Amém? Amém. Vamos para o próximo, que é o 3. Edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem. O Espírito ora bem. A ação do Espírito de Deus na esfera do espírito humano é vista também na carta aos Coríntios. Quando Paulo ensina sobre as línguas estranhas, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, o nosso interior é fortalecido com o poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Amém? Amém. Então, algo importante para nós pentecostais, né? O Espírito, ele ora bem. Então, quando oramos em línguas, oramos segundo o Espírito. É uma comunicação perfeita, né? É o Espírito com o Espírito. Então, quando falamos em línguas estranhas, Paulo fala que aquele que fala em línguas fala em mistérios, fala com Deus. E quando falamos em línguas, aquele que fala em línguas se edifica a si mesmo. Por quê? Porque é uma experiência espiritual que não tem como entender no nosso espírito humano apenas, né? Nós oramos em línguas, não entendemos o que estamos orando na nossa mente, no nosso intelecto, na alma, que apesar de estar interligada com o espírito, nós não conseguimos entender. Mas o espírito, ele entende. Ele entende, então naquele momento tu consegue crescer espiritualmente, receber de Deus e ser transformado. É uma experiência espiritual que só se tem quando se busca o Espírito Santo, que muitos não conseguem compreender o falar em línguas, né? Talvez acho que seja algo mecânico, mas não é. E como está acima do nosso entendimento, né, ele demonstra uma clara distinção dos elementos espirituais, alma e espírito. O espírito, ele ora bem, mas a alma, a nossa mente, ela não entende, não compreende, mas mesmo assim nós somos edificados. Então, o falar em línguas é o ápice da nossa conexão com o Espírito Santo, né? Com o próprio Deus, onde nós temos essa experiência fora do entendimento, que não tem como explicar. Só quem tem esse momento percebe. Então, quando a gente fala em línguas e alguém interpreta, aí é perfeito, é a comunicação perfeita. Se não tem quem interprete, até Paulo fala, se não tem quem interprete, então que fique calado, né? Mas para aquele que fala em línguas, mas não interpreta, o bom seria num particular buscar a Deus, né? Ao ponto de falar em línguas e ter esse momento no secreto, porque aí vai uma opinião pessoal minha, de que aquele que fala demais em língua, em culto público, que não tem ninguém que interprete, às vezes fica meio banalizado. Então fica meio mecânico,
e no meu entendimento já não me convence tanto. Se é uma pessoa que, no convívio na minha igreja, que eu sei que não fala normalmente línguas, mas ela começa a falar em línguas, então eu sei que Deus está trabalhando naquela vida. Ela está tendo um renovo espiritual naquele momento, e aquilo me alegra também. Mas se é uma pessoa que todo culto fala em línguas, se torna algo mecânico, porque Deus, ele não vai estar falando em línguas à torto e direito no culto público, né? Isso também tem que ter um pouco de bom senso. Então, essa é a minha opinião. Então, eu vejo assim, se um irmão qualquer aí da congregação que eu faço parte, que eu já vejo que fala demais em línguas, já não me toca. Então já não tenho certeza se é realmente o Espírito Santo de Deus falando. Mas se é algo que não é comum, um irmão que talvez eu nunca tenha visto falar em línguas, começa a falar em línguas, tem um renovo, Deus está trabalhando. Então ali o Espírito Santo já começa a se mover. Eu sei que o Espírito Santo está ali. Já quando é algo que é todo culto, pode ser que o Espírito esteja realmente nele, falando, mas já não me toca mais, porque ficou algo banal. Então por isso também que entendo que quando Paulo fala que aquele que fala em línguas, mas não tem quem interprete, então fique calado. Então nesse sentido também faz uma conexão. Então esse é o meu entendimento. Então que fique bem claro. Vamos para o próximo, o ápice da vida cristã. O ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22, chamadas de fruto do Espírito, representam a ápice da vida cristã e envolvem nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus, dia após dia. Haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar no Espírito. Amém. Amém. Então, o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. O fruto que nós devemos produzir. Então, isso nós produzimos no Espírito, quando estamos no Espírito. Mas também existem os dons espirituais, né? Então a gente não pode confundir o fruto com os dons. O fruto é algo que ele é um triunfo espiritual do cristão sobre a natureza carnal, né? Ter os dons são maravilhosos, mas não são garantia de salvação, nem sinal de maturidade espiritual. Os dons não dizem nada disso, né? Os coríntios, eles tinham todos os dons, quase todos os dons ali, mas foram chamados de carnais por Paulo, né? Pois as obras da carne ainda estavam presentes neles também. Não basta ter recebido o fruto, né? Mas sim produzir o fruto, frutificar sempre. Então o fruto se produz, o dom se recebe. Então eu posso ir para o inferno com dom, porque o dom é dado e não é tirado. Mas o fruto ele é produzido. E para produzir o fruto eu tenho que estar ligado à videira. Então é João 15 ali, né? Se nós estivermos ligados à videira, nós vamos frutificar. Então, o fruto do Espírito tem a ver com estar conectado com Jesus, conectado com a palavra, conectado com Deus, conectado com o Espírito. Porque o Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Se permanecerem em vós, se permanecer em mim e eu em vós, vocês darão muitos frutos. Então a gente começa a produzir frutos de quê? De arrependimento, e esses frutos de amor, alegria, paz, isso a gente produz, a gente não recebe, não como dom. O dom é recebido, né? E não confundir com talento também, porque talento as pessoas nascem com talento já, é diferente. E não confundir o talento com a parábola do talento, porque a parábola do talento é dinheiro, é outra coisa. Então essa é
a maravilhosa palavra de Deus, né, que quando a gente vai mergulhando cada vez mais, mais ele tem para nos dar. Então, nós possamos entender que eu posso ir para o inferno com dons e tudo mais, porque o dom que Deus deu ao rei Saul, né, de profetizar, ele não tirou, ele continuou sendo rei, e Davi não quis atentar contra ele porque ele era ungido de Deus, mas ele morreu, né, como a gente bem sabe. Então, é possível se perder tendo dons, mas quando produzimos frutos, aí é diferente. Nós somos chamados a produzir quando estamos ligados à videira, à videira verdadeira. Então, espero que tenha conseguido passar tudo o que a lição queria passar para os irmãos, e vamos partir para a conclusão. Quer ler, Kátia? Conclusão. É Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Amém? Amém. Simples. Quando, olha só, o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Cristo. Sempre. Então isso já é um sinal, né? De que o Espírito Santo sempre vai glorificar a Cristo, a obra de Cristo. A mensagem pregada tem que ser essa. Cristo, Jesus, a cruz. Então a conclusão é essa, né? Devemos buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo diariamente. Não é somente nos cultos. Os cultos não são lugar de busca. O culto é um lugar de cultuar a Deus, onde os guerreiros, né, que estão espalhados pelo mundo afora aí, se reúnem para adorar o nosso general, que é Cristo. Nós nos reunimos ali para adorar, porque em Romanos 12:1, Paulo vai dizer o que é o culto verdadeiro, né? Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Este é o culto. Qual que é o culto racional? Morrer todos os dias em prol da palavra de Deus, em prol do reino. Isso é cultuar a Deus. O culto verdadeiro é todos os dias. O culto que nós temos semanalmente, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, não sei qual dia da tua congregação, no dia da tua igreja, mas o dia de culto nós nos direcionamos para um local feito por mãos humanas para glorificarmos como corpo, unidos, em unidade, em olharmos para o alto, contemplarmos o Criador, ele nos contemplar de volta, e o Espírito Santo agir em nós, e nós nos renovar para continuarmos a nossa caminhada no nosso culto diário, morrendo todo dia, porque a carne, ela deseja tantas coisas. É bom dormir, é bom comer, tudo isso é bom para a carne. Mas se nós não matarmos ela todos os dias, nós estaremos dando e oferecendo um culto, né, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo separado. Santo é separado, irmãos. Nós temos que separar tempo para Deus durante a semana. Nós temos que separar tempo para Deus todos os dias. É isso que é cultuar a Deus todos os dias, em espírito e verdade, orar em espírito. Nós temos que estar sempre conectados com o Espírito Santo. Então, que essa lição possa ficar gravada no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu entendimento, e que possamos, semana que vem, trazer a última lição para encerrar esse trimestre abençoado e acabar esse ano como um todo. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie e que possamos estar preparados para essa semana de lutas, de provas e de muitas vitórias em Cristo Jesus. Amém? Amém, Kátia? Deus abençoe a todos. Amém. Um ótimo dia, uma ótima noite, um ótimo domingo, ou qual dia seja,
que tu possa ser abençoado por Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.